No assunto de hoje, trataremos sobre programação de auditorias. Você sabe o que é? Fique aqui que você descobrirá qual a sua importância e como desenvolvê-la corretamente dentro das indústrias. É importante identificarmos corretamente todas as fases em uma programação, um plano para que, ao longo do seu desenvolvimento, tudo ocorra conforme o esperado. E nesta etapa, iremos aprender como identificar o processo e como compor as equipes de uma forma que contemple todas as competências envolvidas, bem como o cronograma, o plano de comunicação e o comprovante de aprovação, a fim que isso possa dar validade à programação e dar início à etapa de preparação. Então, qual a definição para a programação de auditoria? A programação consiste em analisar detalhadamente os processos realizados na empresa que está sendo auditada, de uma maneira que evidencie todas as etapas que serão avaliadas posteriormente. Depois de mapear e identificar os processos, o auditor deve selecionar os demais membros da equipe com base nas competências e conhecimentos requeridos na identificação dos processos. Para finalizar a programação, o auditor deve criar um cronograma e um plano de comunicação para, então, assim dar início à etapa de preparação. Mas para todos os afazeres, existe uma estrutura, um passo a ser seguido para que então tenha sucesso nas suas realizações. Por exemplo, a estrutura de auditorias é composta por auditorias totais e parciais. Dentro da programação e implementação de um sistema de qualidade, a atividade de auditoria é uma ferramenta fundamental e nós sabemos disso. E é através dela que se consegue aferir, medir o sistema com os requisitos especificados. A programação de auditoria pode ser de duas formas, total ou parcial, como dito anteriormente. O que são auditorias totais? As auditorias totais devem ser conduzidas em todo o sistema, abrangendo toda a empresa, toda a organização. A elaboração de uma matriz de garantia da qualidade é uma boa prática para facilitar bastante o trabalho das equipes auditoras, pois elas realizam uma correlação entre os requisitos da norma ISO e áreas a serem auditadas. Você pode acompanhar, por exemplo, nesse quadro que demonstra os requisitos da ISO e as funções ou áreas responsáveis que estarão sendo auditadas de acordo com as auditorias totais. Chamamos isso de matriz. É a partir desta matriz que a administração pode desenvolver um programa periódico de tempo em tempo de auditorias de forma bastante eficaz. No caso de auditoria totais do sistema da qualidade, a equipe auditora terá todo o trabalho de preparação facilitado. Se o sistema da qualidade da organização a ser auditada não possuir essa matriz, ela deve elaborar na fase da programação de auditoria. Alguns organismos ou órgãos exigem que, em seus manuais da qualidade, os auditados incluam a matriz da qualidade, sem a qual consideram impossível o planejamento de auditoria a ser realizado. Agora vamos tratar sobre as auditorias parciais. E o que são elas? Elas podem ser programadas para avaliar a implementação de procedimentos operacionais e instruções de trabalho, ou mesmo a adequação de conformidade de determinada área com requisitos dos sistemas que lhes são aplicáveis. Cabe ao representante da administração descobrir a fórmula que melhor convém à organização, ou, neste caso, à empresa. Em se tratando de periodicidade, a composição das equipes auditoras, o tratamento das não conformidades detectadas e o acompanhamento das ações corretivas devem ser previstos em função da extensão do sistema. Mas, para a elaboração dos programas periódicos de auditorias parciais, a utilização da matriz da qualidade é essencial também. Para a programação de auditorias, então, dá-se o pontapé inicial com a identificação do processo. Mas o que é processo? Processo é a prática de uma tarefa ou uma ação que está sendo executada dentro de um campo fabril ou até mesmo a prestação de um serviço que tem as suas etapas a serem cumpridas para que o serviço tenha sua conclusão. No caso de uma prática, exemplo a ser dado aqui seria na área têxtil. Por exemplo, na área de corte e costura teria as pessoas que estariam fazendo o processo apenas de corte, depois teria as pessoas que estariam fazendo o processo
de costura, depois teriam as pessoas que estariam fazendo o processo de acabamento, por exemplo. Mas, continuando, antes de selecionar uma equipe ou criar um cronograma, é necessário saber qual o ramo da atividade da organização a ser auditada e como é realizado cada processo até a fase final do produto. Alguns dados sobre o segmento da organização da empresa, tipo de produto, linha de produção, quantidade de funcionários, entre muitas outras informações, devem ser coletadas já durante as conversas iniciais. Entretanto, a identificação correta e detalhada dos processos deve ser realizada pelo próprio auditor. Para realizar essa identificação das etapas das atividades contidas em cada processo, recomenda-se que o auditor entreviste cada pessoa envolvida ou que, na visita da pré-auditoria, ele visite os processos e realize um mapeamento visando identificar as ações pertinentes em cada fase. Logo, agrega-se a composição de equipe. A segurança e a confiabilidade dos processos de auditoria depende da competência daqueles que conduzem, e essa competência é baseada na demonstração de atributos pessoais específicos e na capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades adquiridos através da educação, experiência profissional, participação regular em processos de auditorias, conforme pode-se observar nesta imagem a seguir. Alguns atributos, como qualidade, que envolve conhecimentos e habilidades específicas, e o ambiente, que envolve conhecimentos e habilidades específicas ao ambiente, assim como saúde e segurança ocupacional, que envolve também habilidades específicas, são atribuídos a todos os envolvidos que estão passando pela auditoria. Neste entanto, a capacitação envolvendo educação e treinamento, a experiência profissional e, com relação à auditoria, também tem que ter uma certa experiência ou passar pelo treinamento para que toda a situação ou processo que está sendo auditado possa ser conveniente para todos os envolvidos. Todavia, para que um programa de auditoria tenha sucesso em monitorar o desempenho operacional e estratégico de um sistema integrado de gestão, que se chama SIG, é necessária a formação de uma equipe de auditores com um nível de capacitação adequado, seja por formação ou treinamento, de modo a atender às necessidades do sistema exigente. Diante do planejamento e implementação de um programa de auditoria, algumas funções e responsabilidades devem ser discutidas de forma mais detalhadas. Funções que, dependendo do tipo de auditoria, podem não fazer parte do quadro funcional efetivo da organização, como auditor líder, auditor em treinamento e especialista, que atuarão de forma mais veiculada à empresa contratada. Mas para cada uma dessas funções serão necessárias habilidades e conhecimentos diferenciados que devem compor uma equipe de auditoria. Além dessas, outras funções importantes no desenvolvimento da auditoria necessariamente pertencerão ao quadro funcional da organização auditada, não fazendo parte formalmente da equipe auditoria, atuando de forma indireta como coordenador do sistema de gestão e os guias. Então, o que assegura os resultados esperados, a composição de uma equipe de um programa de auditoria deve ser criteriosamente estruturado. Sua estrutura deverá considerar a contraposição de características pessoais de auditores em virtude das funções e responsabilidades de seus membros, sua capacitação como formação ou treinamento e experiência profissional. No caso de empresa de menor porte, o auditor agregará todas as competências para a realização do trabalho. Depois da identificação dos processos, da composição da equipe, tem-se outro item importante, que é o cronograma. O que é cronograma? O cronograma é uma ferramenta bastante utilizada no planejamento e controle das atividades, determinando assim o período no qual cada operação deverá ser realizada. A criação de um cronograma é uma tarefa muito simples, pois relaciona um determinado período com uma atividade a ser desenvolvida. Neste mesmo intervalo de tempo, entretanto, a parte mais difícil nessa criação é conciliar diversas pessoas e tempos em um ponto ou em diferentes
diferentes pontos, sem que se cruzem. Logo, existem muitas formas e modelos para se criar cronogramas. Os modelos mais comuns são o diagrama de Gantt, o diagrama de redes e o cronograma de milestones ou marcos de projetos. O diagrama de Gantt, que é o primeiro item a ser tratado aqui, ele é um modelo de cronograma que tem como objetivo gerenciar e controlar as atividades a serem realizadas neste projeto em questão. Esse diagrama tem como característica principal a fácil visualização, como é possível você ver nesta imagem. Mas o diagrama de redes é composto por estruturas interligadas, similares a um fluxograma, que tem como finalidade representar a sequência a serem realizados até que chegue a um objetivo previsto. E o cronograma de milestones ou marcos de projeto, assim como o nome já sugere, tem como função representar qual ou quais são os pontos que necessitam ser monitorados para que o projeto possa continuar fluindo. É claro que é desejável que a auditoria seja flexível a ponto de permitir algumas alterações e adaptações caso possa surgir alguma eventualidade que impeça a equipe ou algum membro de comparecer à avaliação. Entretanto, essas alterações de cronograma, se puderem ser realizadas, devem ser justificadas e apresentadas a todos que estão sendo envolvidos para os devidos esclarecimentos. Porque o cronograma é uma ferramenta muito útil que facilita a elaboração conceitual de todos os trabalhos e atividades que serão realizados em relação ao tempo e que visa subsidiar as decisões estratégicas adotadas pela empresa. Os detalhes de uma programação de auditoria são específicos para cada empresa em função das suas necessidades, que são únicas, mas a preparação levará em consideração os cronogramas relevantes para o processo, os requisitos de pessoal, a estrutura dos relatórios e os objetivos gerais. E esses objetivos especificamente devem considerar como a empresa manterá a política de conformidade por meio de processo e de procedimentos de avaliações e gerenciamento de riscos. O programa de auditoria também deve incluir um cronograma detalhado, que são específicos do planejamento e como eles devem ser priorizados. O planejamento do programa de auditorias normalmente é um processo contínuo e interativo. Durante a elaboração e o desenvolvimento de auditoria, as empresas podem aproveitar as lições aprendidas nas auditorias anteriores por meio da implementação de melhores práticas, amenizando o risco e mantendo a conformidade.